Uma boa tarde a todos vocês que participam conosco do nosso segundo dia. É o segundo dia da nossa jornada de estudos da Faculdade João Paulo II de Marília. Nós estamos, durante essa semana, refletindo sobre o grande tema de eclesiologia. A eclesiologia e os desafios atuais. Nós temos a grata satisfação de acolher hoje o padre Danilo Nobre, que vai desenvolver o tema Educação, Fé e Igreja. E hoje nós convidamos também o aluno nosso da teologia do terceiro ano, Breno Guilherme, que vai fazer a mediação entre nós, participantes, e o padre Danilo. Então, nesse momento, o Breno fará a apresentação do padre Danilo. Bem-vindos. Obrigado, padre Reginaldo. E acolho também a todos vocês que nos assistem, né, nesta tarde. Sejam todos bem-vindos. Então, o padre Danilo é docente na Faculdade João Paulo II, facilitador de aprendizagem na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração da Educação e Formação de Educadores. Formação em Magistério pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento ao Magistério. Graduação, bacharelado em Filosofia pela Faculdade João Paulo II. Graduação, licenciatura em Filosofia pela Faculdade João Paulo II. Graduação, bacharelado em Teologia pela Faculdade João Paulo II. E mestrado em Filosofia, em História da Filosofia pela Universidade Estadual Paulista. E também é doutorando em Educação, Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual Paulista. Então, seja bem-vindo, padre Danilo, e está com a palavra. Boa tarde, padre Reginaldo, boa tarde, Breno, obrigado pela acolhida. Antes de começarmos aí a nossa conversa, o padre Reginaldo estava lembrando que foi meu professor, e eu lembrei que fui aluno também da professora Amélia. Ontem eu pude acompanhar a apresentação, e para mim, então, é uma grata satisfação poder voltar a essa instituição, agora lecionando, né, ao lado de pessoas que foram meus mestres, né, tanto a Amélia, quanto o Reginaldo e tantos outros que eu admiro muito, e devo, de alguma forma, gratidão ao empenho, né, ao trabalho dedicado, enfim, no trabalho que a gente tem desenvolvido nesse tempo, tanto junto à igreja, né, no nosso ministério sacerdotal, quanto na docência também, não só na FAJOP, enfim, na pesquisa, também lá na Unesp, né? Então, quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, eu entendi que a proposta seria expor um pouquinho aquilo que eu estou trabalhando, né, no meu projeto de pesquisa no doutorado em educação aqui na Unesp de Marília. É um tema muito caro, né, para todos nós, certamente. Basicamente, vocês vão me ouvir falar sobre o ensino religioso o tempo todo, mas entendam que é uma pesquisa que está ainda em fase inicial, né? E o que eu vou apresentar, então, é um breve resultado parcial das primeiras leituras, né? Das primeiras pesquisas que eu tenho feito ainda, porque é justamente nesse período em que se encontra o meu trabalho lá na Unesp. Lembrando que nós estamos, então, no âmbito da história, então, a gente tem que tomar um cuidado constante com o anacronismo, que é justamente tentar olhar o ontem com os olhos de hoje. Então, a história serve justamente para isso, para olhar para o passado e corrigir no presente aquilo que a gente quer para o futuro, né? As perspectivas de construção, de tudo aquilo que a gente acredita que seja de fato salutar para o desenvolvimento das nossas ciências, enfim, da própria teologia, da filosofia, etc. A gente percebe, então, que a religiosidade, ela constitui a própria cultura, né, de cada povo. De modo específico, ela se faz muito presente na nossa cultura brasileira. E é a partir daí que a gente começa, então, a identificar a presença muito forte, significativa da religiosidade, da religião, do catolicismo, na própria história da educação brasileira.
Veja que o ensino religioso não é uma invenção, né, do sistema educacional brasileiro, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa, o ensino religioso ele está presente nas escolas públicas, muito presente, né? A última pesquisa que eu fiz, se eu não me engano, acho que atualmente somente a França e a Eslovênia é que não oferecem essa disciplina nas suas escolas. Então, a partir daí a gente entende então como que é importante esse referencial teórico para o início dessa nossa conversa. Então, basicamente, isso que eu vou expor para vocês, futuramente vai acabar, assim, compondo, né, o meu primeiro capítulo lá da tese, que é justamente uma retrospectiva histórica que eu faço, né, um apanhado histórico da trajetória do ensino religioso no nosso país. Eu preparei alguns slides, né, que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu acredito que facilitam um pouco a própria compreensão dos conteúdos que nós iremos, então, apresentar, tá bem? Educação, fé e igreja, não é? É o tema principal, e eu acrescentei, então, aspectos legais e curriculares do ensino religioso, que é justamente isso que a gente tem estudado, as leituras que a gente tem feito nesse momento. O título provisório da tese é justamente este: o ensino religioso nos embates durante a elaboração da primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 4024/61, não é? Então, esse é o recorte temporal, esse é o recorte epistemológico que nós fizemos, especificamente os embates, os debates, as discussões, os conflitos que existiram nesse período histórico em preparação, né, na elaboração da primeira LDB brasileira. Esses consequentes embates, eles ocorreram entre os que eram favoráveis à permanência do ensino religioso, né, de modo especial o grupo dos católicos, e os grupos que defendiam uma educação laica, liberal e democrática. Basicamente, nós identificamos, então, o grupo dos católicos e o dos intelectuais denominados liberais, oriundos de tendências distintas, mas que se unem no momento do debate. Ao abordarmos esse problema, nós identificamos aí, inevitavelmente, interesses econômicos e políticos diversos, opiniões, discussões e tendências no que se refere à própria realidade e à necessidade dos educandos de um sistema educacional que fosse consistente, né, respondendo às demandas aí do nosso país. Nós consideramos esse tema das discussões acerca da elaboração da LDB um assunto pertinente para a compreensão da própria história da educação brasileira, fazendo-se necessário, então, um aprofundamento adequado sobre ele, a fim de contribuirmos para o esclarecimento em torno da presença do fenômeno religioso, do discurso sobre Deus e da experiência cultural religiosa de um povo, pois marca desde as origens a educação brasileira. É inevitável, então, que a gente deixe de considerar a presença do fenômeno religioso, a experiência que o povo brasileiro faz da religião, é cultural, é intrínseco, enfim, faz parte da nossa vida o dado religioso. O nosso objetivo, então, vai ser a observação dos vínculos existentes entre educação e doutrina religiosa, e em que medida os embates ocorridos e as consequentes reformas promovidas, né, sobretudo a LDB de 61, elas deram conta, né, de abarcar essa problemática apontada. O que nós observamos, então, é uma disputa pelo campo científico, por determinados grupos que não são puros e nem rígidos, mas são fluidos e motivados por interesses diversos. Veja que o conceito de campo científico, a gente se utiliza, né, da contribuição do filósofo e sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que diz que o campo científico é justamente alvo de uma luta concorrencial, né? Uma luta constante, uma disputa constante pela hegemonia, pelo monopólio. Então, há uma disputa
muito grande entre os diversos grupos que querem sempre ter a hegemonia, que querem sempre estar no poder, que querem sempre estar levando adiante aquilo que eles acreditam. O ensino religioso, ele sempre esteve presente, então, nos currículos educacionais do Brasil, né, com discussões a seu respeito, sobretudo no que se refere aos problemas epistemológicos inerentes a ele, devido à necessidade de um maior esclarecimento na sua aplicação, respeitando tradições religiosas e culturais presentes em nosso país. A gente considera ser esse um tema, então, atual para as discussões acerca da educação brasileira, levando em conta as mudanças propostas recentemente com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, depois de tanta discussão e polêmicas, na qual o ensino religioso, conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases, continua sendo, e é isso que diz o texto da lei, continua sendo disciplina obrigatória nas escolas públicas, porém, permanecendo de matrícula facultativa para o aluno do ensino fundamental. Então, é isso que reza a última LDB, a última Lei de Diretrizes e Bases, é isso que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, manteve também acerca do ensino religioso, obrigatória para a escola, facultativa para o aluno. Um dado interessante que a gente vai perceber é a questão da confessionalidade. Veja, no ano de 2017, portanto, recentemente, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que o ensino religioso em escolas públicas ele pode ter caráter confessional. Ou seja, as aulas podem ter como guia os ensinamentos de uma religião específica, levantando assim, mais uma vez, um grande debate sobre a legitimidade da decisão estabelecida, bem como a sua aplicação, forma e prazo de implementação nas unidades escolares, né? Isso levantou um questionamento muito sério, muito grande, porque como a aplicação ela está a cargo dos estados e dos municípios, a grande questão que se coloca é como é que isso, então, poderá se efetivar, né? Com essa autorização, então, do ensino que seja confessional. Foi um placar apertado, né, quase que empatado, foram 6 votos a 5. Os ministros do STF, eles decidiram de maneira a não considerar a laicidade do Estado brasileiro de direito, segundo a nossa visão, julgando uma ação de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República, que defendia que as aulas a referida disciplina deveriam oferecer uma visão mais geral, mais ampla, mais aberta, mais holística, sobre as diferentes tradições religiosas, modificando, inclusive, a lei que até então estava em vigor e, assim, orientava os currículos brasileiros. Especificamente sobre isso, no final da nossa discussão, eu pretendo voltar, então, a conversar, que é justamente a ideia que a gente defende, né? A fundamentação teórica para o nosso trabalho, basicamente, é pesquisa dos documentos legislativos nacionais, né, sejam eles as atas das sessões do Congresso Federal, como fontes primárias, para averiguar o processo pelo qual passou o ensino religioso e a sua aplicação, sobretudo as atas que registraram, né, os constantes debates entre os grupos que antagonizaram as suas propostas e posições. É justamente esse o trabalho que a gente vai ter de pesquisar lá no site, né, do Congresso Federal, na Câmara, no Senado, para identificar o registro, né, as atas, então, das diversas sessões, onde os nossos representantes, então, discutiram pela aprovação ou não do ensino religioso, né, no momento crítico em que a gente está aí recortando para fazer a nossa investigação. Obviamente, também nós temos que observar os documentos oficiais, né, da Igreja Católica, sobretudo aqueles de autoria da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como pronunciamentos de bispos, autoridades religiosas da época, bem como alguns manifestos de entidades educacionais, com interesse também nos desdobramentos da referida discussão. Então, ali na década de 50 e 60, naquele longo trâmite dos 13 anos, né, em que a LDB estava sendo elaborada, os inúmeros pronunciamentos que houveram, então, tanto do lado da igreja,
quanto do lado das entidades, aquilo que cada um deles defendiam, né? E é isso que será o nosso referencial teórico. É a partir daí que a gente, então, poderá tirar alguma reflexão no trabalho que a gente tem desenvolvido. Depois, as obras dos comentadores dessas legislações, né, do próprio tema, de modo geral, enquanto área de conhecimento educacional, nos servirão também como fontes secundárias, além da pesquisa em análise dos principais congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, além da Revista Brasileira de Educação, o Fórum de Defesa da Escola Pública, entre outros. Aí, em conversa com a minha orientadora lá da Unesp, né, a professora Ana Clara, nós vamos, então, identificar e pensar os principais artigos que nós deveremos, então, ler para poder fazer a nossa reflexão. De modo específico, a gente pretende, então, observar quais foram os grupos, né, que promoveram esses embates, o que eles defendiam, como eu já disse, por um lado, os católicos, mediante um conteúdo muito mais espiritual, conservador e tradicional, e, de outro lado, os liberais pioneiros da escola nova, os defensores do escola-novismo, né, com o seu desejo de imprimir à educação nacional um caráter mais democrático, liberal e laico, cada um motivado pelas suas influências, pelos seus interesses, pelas suas tendências sociais, políticas e religiosas. Bom, então, o que a gente observa é a presença, como eu já estava dizendo no início, da religião, né, dentro da própria história da educação brasileira. E a gente observa o ensino religioso presente sempre, né, na vida das nossas escolas, né? A religião, ela sempre foi considerada um elemento primordial, central, nos currículos escolares brasileiros, né? Ela ocupou sempre uma posição de centralidade, né, no processo de escolarização da população, devido à própria constituição social, cultural e religiosa do povo brasileiro, tá? O Brasil recebeu da Europa a herança educacional, com costumes e práticas próprias, e com ela também a inevitável herança religiosa. Isso nós herdamos, né, dos portugueses, dos nossos colonizadores, né? De modo que o que já era comum em outras partes do mundo, né, a dependência da educação dos mosteiros, também aconteceu por aqui, desde o princípio da nossa organização social. Assim, não seria possível analisar a própria história da educação brasileira sem considerar a presença, a influência, a interferência direta do dado religioso. Os jesuítas, né, os padres e irmãos da Companhia de Jesus, eles aqui chegaram em 1549, vindos na caravana de Tomé de Souza, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, com o claro objetivo, então, de expandir o catolicismo, formar sacerdotes que seriam futuros membros da própria Companhia de Jesus, e também de catequizar os índios, né? Para isso, eles criaram vários colégios, construíram vários seminários, que foram se espalhando por diversas regiões do Brasil. O primeiro deles foi o de Salvador, né, na Bahia. Depois, em São Vicente e em São Paulo de Piratininga. E eles aplicavam a chamada Ratio Studiorum, né? A Ratio Studiorum jesuítica era uma espécie de diretriz que servia como suporte para o trabalho empreendido pelos jesuítas, né? Mediante uma formação que fosse intelectual, vinculada a uma formação moral, embasada nos bons costumes, nas virtudes evangélicas apresentadas pela catequização e o aprendizado de hábitos saudáveis, né, de higiene. Assim, eles ensinavam a ler, a escrever, a contar e a rezar. Ensinavam leitura, escrita, matemática e doutrina religiosa católica, né? Basicamente, era isso que estava previsto ali na Ratio Studiorum dos jesuítas. Além dos jesuítas, muitas outras ordens e congregações religiosas sempre se ocuparam da instrução educacional, oferecendo também instrução religiosa. Para garantir o oferecimento dessa educação, eles criaram alguns colégios pela colônia, né?
ato esse que se confunde com a própria fundação de algumas cidades, como, por exemplo, o Colégio de São Paulo, onde, na sua redondeza, estava sendo fundada a cidade de São Paulo de Piratininga, a atual capital, né, do nosso estado, e isso deixou marcas profundas na cultura, na história e na civilização do nosso país. O próprio nome, né, da cidade, que é o nome do grande apóstolo São Paulo, identifica, mostra, evidencia claramente as marcas profundas, então, que a religiosidade, então, o catolicismo, o cristianismo imprime, né, na fundação das cidades, entre outros. Desse modo, nós vemos o quanto o ensino religioso ele está intimamente ligado à história geral do Brasil e à própria história da educação brasileira. A instrução religiosa, ela faz parte da história do Brasil, e essa história, marcada por tantos acidentes, é também marcada por intensos debates relativos à sua instituição e legalidade. Na verdade, uma certa disputa, lembrando, né, do conceito do Pierre Bourdieu, é o que sempre houve entre o Estado e as instituições religiosas, no que se refere, então, à tentativa de uma permanência na hegemonia da educação no nosso país, né? Bom, a partir dessa introdução, a gente começa a analisar agora os 3 períodos históricos principais que marcam o nosso país. Então, nós vamos observar, primeiramente, o período colonial, depois, rapidamente, o período imperial, chegando, então, ao período republicano, ao qual nós nos encontramos até hoje. Então, a histórica relação entre a educação brasileira e a religião, ela é estabelecida junto ao próprio processo de colonização, né? Uma vez que carrega consigo o próprio projeto de expansão do catolicismo para o Novo Mundo, né? Uma vez que na Europa, o que a igreja tinha que fazer nesse momento era justamente o processo de contra-reforma, né? A partir das diretrizes ali do Concílio de Trento, para evitar, né, que o protestantismo, então, e o seu consequente desenvolvimento e proliferação de novas doutrinas se espalhasse, né, no nosso país, além da tentativa de recuperar alguns territórios, então, que já começam a ser perdidos aí nesse momento, né? Então, igreja, escola e sociedade política e econômica que alicerçavam as relações do Brasil colonial, de modo que, de uma forma muito naturalizada para os portugueses, que por aqui desembarcavam, transmitir a sua fé, juntamente com os seus valores, com a sua língua, com a sua religião, os seus costumes, era algo muito comum. Aliás, era o correto a se fazer como uma verdadeira missão, né, de civilidade, né? Então, eles faziam isso com muita naturalidade. Aí a gente percebe que tudo passa pela questão do ensino religioso, posto que a catequização dos indígenas e também dos escravos, né, que já estavam presentes aí nesse momento da história do Brasil, fazia parte do projeto que tinha sido acordado entre a corte de Portugal e o Papa, né? Então, com a missão de educar, catequizando, e catequizar, educando e disciplinando, né, os indígenas, os escravos. A finalidade era evangelizar para salvar as almas, mas purificar também aqueles que eram considerados, naquele momento, pagãos, né? Em 1759, a gente vê que acontece, por influências iluministas, a reforma pombalina, né? O Marquês de Pombal simplesmente expulsou, né, os jesuítas do nosso país, e expulsou os jesuítas de todas as colônias portuguesas, porque eles estavam representando, naquele momento, como que um obstáculo, né, para o progresso econômico daquele momento, né? Então, a igreja perde parte dos seus domínios, mas ela acaba mantendo ainda a sua responsabilidade sobre a educação, em especial a responsabilidade pelo ensino religioso, né?
Só que agora esse ensino ele era delegado a outros setores do próprio catolicismo, e ele assumia agora uns contornos um pouco mais formais, não é? Então, com a Reforma Pombalina de 1759 e com a expulsão dos jesuítas, né, o ensino da religião oficial ele foi mantido como componente obrigatório. Inclusive, o texto do Catecismo Católico ele era tomado como cartilha, né, para o ensino da língua, por exemplo, além de ensinar a religião, ensinava a ler também, né? Mas a gente percebe que essa decisão do Marquês de Pombal acaba ocasionando um vácuo de aproximadamente aí 65 anos na educação brasileira. Somente depois, com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, é que a educação, com outros moldes, é retomada. O objetivo agora seria contemplar, com os avanços educacionais, os interesses da aristocracia portuguesa e da elite da colônia, né, presentes aí já no nosso país. Bom, passamos então ao período imperial. A gente vê que o credo oficial do Estado Nacional, garantido por lei, era o catolicismo. O seu ensino permaneceu como elemento que integrava o processo educacional nas instituições escolares, né? Uma vez que a colônia assume a religião do seu colonizador, de modo que o rei de Portugal e o Papa estabelecem um acordo a respeito da educação do povo da nova colônia, né? Assim, mediante o contexto, então, de reforma protestante e contra-reforma católica, o catolicismo passa a ser ensinado também como processo de catequização, mas também com a expectativa estratégica, é claro, de se conquistar e de se assegurar novos adeptos, uma vez que a igreja começava a perder o seu campo de atuação, começava a ver ameaçada, né, os seus territórios e a sua hegemonia. Então, estrategicamente, ela começava também a intensificar ainda mais o seu trabalho de instrução religiosa para que não viesse a perder ainda mais espaço, né, na sociedade brasileira no período imperial. Então, nós vemos que no Brasil, tanto nos períodos colonial, de 1500 até 1822, né, quando é decretada a independência, e no período imperial, de 1822 a 1889, quando é proclamada a República, a legislação referente ao ensino ela era totalmente marcada pela religião. E isso se devia ao zelo do imperador pelo regime do padroado, né? Que era justamente aquele acordo, aquela aliança, mediante troca de gentilezas, de privilégios, de favores, troca de poder, aonde tanto a igreja muitas vezes instrumentalizava o Estado, como o Estado muitas vezes também instrumentalizava a igreja. Por exemplo, a nomeação de bispos dependia da autoridade imperial. Os clérigos, eles eram, de fato, funcionários do império, né? Os funcionários do império, eles tinham que fazer um juramento de fé, inclusive os professores, né? Eles tinham que fazer a sua profissão de fé católica para que eles pudessem, então, ser contratados, para que eles pudessem, então, lecionar. Era mais ou menos isso que mandava, né, o acordo do padroado, né, esta aliança entre a corte e a igreja. De tal modo que a religião estava assim tão atrelada ao Estado, e de um modo especial atrelada à educação, que não era possível compreender a educação nesse período, a não ser por meio da ótica eclesial. Esse cenário ele começa a mudar com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil, né? Que garantiu a expansão da maçonaria, a presença dos grupos protestantes, consequentemente levando a igreja, então, a assumir uma postura de certa resistência a essas novidades todas, sobretudo no que diz respeito à educação e ao ensino público, diante dessas ameaças modernizadoras, essas ameaças modernizantes aí, né? Se bem que a presença de uma nova denominação religiosa, né, com a presença
dos protestantes, com a sua prática, com a sua cultura, que se pareciam agora um tanto quanto inovadoras, acabou auxiliando a própria didática, né, do trabalho do ensino religioso, porque a metodologia protestante ela lançava a mão da leitura, né, do estudo dos textos bíblicos, algo então que era propício para a pedagogia catequética do ensino escolar religioso, acabava favorecendo, acabava ajudando, né, que se fizesse uma apresentação, então, acerca dos textos bíblicos, né, acabou de alguma forma, então, ajudando, favorecendo o próprio ensino religioso à chegada desses grupos aí pentecostais no nosso país. Bem, os conflitos de interesses chocavam com as ideologias católicas vigentes, então, até o momento. O discurso anticlerical da maçonaria ganha espaço, né, com a sua defesa explícita de escolas liberais, laicas e particulares, para o total desagrado da Igreja Católica e os seus tradicionais interesses hegemônicos, levando a Igreja, então, a reforçar o seu aspecto doutrinário nas escolas, diante do endurecimento, então, do confronto. Então, veja que, pela disputa da hegemonia, pela disputa do campo científico, com a ameaça desses grupos agora, a maçonaria, os protestantes que por aqui chegavam, a igreja então se sente obrigada a reforçar ainda mais o seu aspecto doutrinário para que não perdesse, não é, aqueles que já tinham abraçado a fé católica nesse momento histórico. De modo que, embora a religião, no período imperial, ainda ocupasse alguma posição no governo, e, consequentemente, nas decisões, né, em virtude do regime do padroado, exercendo forte influência nas legislações referentes ao ensino, cuja maioria do professorado ainda era, inclusive, de religiosos, né, de clérigos, algumas mudanças já começavam a aparecer, motivadas, então, por pressões dos demais grupos, com seus respectivos interesses subjacentes. Então, esta ameaça, digamos assim, essa disputa dos demais grupos que começam a se fazer presentes, é o que marca o período imperial. Né? A gente percebe que já começam a aparecer algumas propostas, então, de laicidade, defesa de que o ensino deixasse de ser tutelado pela religião e ele, então, tivesse uma certa independência, já começa a acontecer aí no período imperial, embora o credo oficial fosse o credo católico, né? Embora o imperador tivesse decretado que o catolicismo fosse a religião oficial do Estado brasileiro. Assim, nós avançamos um pouco mais e entramos, então, no período republicano. Então, com a proclamação da República, em 1889, foi estabelecida a separação entre igreja e Estado, atendendo aos anseios de vários partidos e movimentos, né, tais como a própria maçonaria, o positivismo, tanto o Partido Liberal como o Partido Republicano, além, evidente, dos grupos protestantes, né, claro. Desse modo, pelo menos em tese, o Estado se torna, então, agora laico, né, e há alguma perspectiva para o reconhecimento da diversidade religiosa e da liberdade de culto, porque começam a chegar outros grupos com outras denominações no nosso país, e eles começam a reivindicar o seu direito para a sua religião, para a prática, né, da sua religiosidade. Então, a diversidade religiosa, ela começa aos poucos, então, a mostrar, né, a sua cara e começa a reivindicar o seu direito, né, de livremente, então, praticar aquilo que eles entendiam como escolha pessoal, né, individual. Veja, o período republicano, ele recebe como herança do período imperial a missão
de organizar as bases democráticas que estavam assentadas em princípios positivistas, né, da escola pública, que fosse uma escola laica, aberta, livre, descentralizada, independente e gratuita. A igreja, entretanto, nesse momento, ela se contrapunha ao positivismo, né? Tinha, evidentemente, dificuldade de absorver essas ideias, né? De aceitar, de dialogar com essas novidades aí que eram apresentadas. Mesmo durante a implantação da República, com as suas ideias novas de escola pública e laica, mediante diversas discussões referentes à manutenção do estudo da religião, a modalidade não foi abolida. E ela continuou fazendo parte do cotidiano dos currículos escolares e das normatizações legais. Ou seja, a mudança ocorrida foi muito mais teórica do que prática, no que se refere especificamente à questão do ensino religioso. A igreja, por sua vez, questionou, evidentemente, a implementação do Estado laico, mas a Constituição de 1891, e aqui a gente cita a letra, né, da lei, né, legitimou a separação entre as referidas instâncias, inclusive vedando a subvenção, a manutenção e a restrição ao exercício de cultos e de crenças. E no âmbito da educação, ela se tornou também laica, né, na rede pública de ensino. Então, a partir de agora, a partir da Constituição de 1891, o ensino era considerado leigo, né, não mais religioso, não mais tutelado por uma religião. Não só o catolicismo, mas nenhuma outra religião é o que estaria por trás, né, do sistema educacional brasileiro. Nessa mesma Constituição de 1891, aparecerá assim, ó, todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto. É a partir dessa Carta Magna que a religião católica, então, deixa de ser a religião oficial do país. Trata-se de um avanço em relação a uma maior independência do Estado no tocante à questão educacional. A República estava, então, declarando a sua discordância, né, a sua independência da religiosidade e das questões espirituais como base, como fundamento da cidadania. Né? O ensino básico, por sua vez, aparecerá pela primeira vez na esteira das constituições do Brasil como ensino laico e público. Então, esse decreto ele acabou ocasionando que a escola fechasse, a escola pública fechasse as portas para o ensino religioso, que passa, então, agora a ser ministrado somente nas escolas privadas católicas. Né? É claro que essa ruptura ela não foi nada tranquila, posto que havia aí um costume, uma tradição de longos anos, né? Devido às próprias raízes religiosas católicas, herdadas do continente colonizador europeu, né, de Portugal, mais do que profundamente arraigadas, né, e não poderiam ser apagadas de uma hora para outra. Então, a gente percebe que de 1889 até 1930, mesmo com essas novidades aí, a igreja não hesitou, por exemplo, em construir vários colégios próprios, através das diversas congregações religiosas que tivessem um carisma educacional, né? Mesmo porque, a partir de agora, o ensino religioso ele só deveria ser lecionado nas escolas religiosas e não mais nas escolas públicas, né? Que eram mantidas pelo poder público, e isso se deve pelos princípios de liberdade religiosa que eram preconizados pela ideia de laicidade do Estado, conforme a própria compreensão francesa que inspira essa novidade democrática que chega junto com a implantação da República. Né? As iniciativas de laicização implementadas pela República, elas, evidentemente, muito desagradaram as autoridades, os intelectuais católicos, que consideraram
uma verdadeira afronta, um desrespeito, uma intransigência, a separação entre a igreja e o Estado, uma quebra na harmonia, no diálogo entre os poderes e os lugares, então, que eram por eles ocupados até então, né? A retirada do ensino religioso das escolas públicas foi vista pelos bispos brasileiros como um grande preconceito contra a igreja, né? Mas, por outro lado, né, os demais grupos, como os protestantes, os liberais, a maçonaria, os socialistas, os positivistas, eles consideravam a disciplina do ensino religioso como um mero aparelho ideológico, né, dos interesses hegemônicos católicos. Então, observe mais uma vez a presença da disputa, né, do conflito existente entre esses diversos grupos. A República simplesmente se coloca como neutra, ou tenta, né, se colocar numa posição aí de neutralidade, né? Então, essa mudança de total apoio para essa neutralidade, ela foi interpretada pela Igreja como uma séria perseguição, né? Daquele momento em diante, a educação ela deveria se nortear pelo critério de laicidade, né? Que significava justamente a quebra dos vínculos religiosos e os esforços pela tentativa de uma completa neutralidade diante das iniciativas tão plurais e diversas já presentes no Brasil, né? Como se isso fosse possível. Mas, enfim, era essa a diretriz a seguir nesse momento, né? Então, com o objetivo de se formar o cidadão republicano, né, esse processo de laicização, ele não buscava outra coisa senão a emancipação, né, a superação dos modelos religiosos apresentados até então, né, para o modelo agora mais científico, já presente, é claro, acontecendo na Europa, que é típico do mundo moderno, né, iniciado aí no século XVIII. Esse novo posicionamento é evidente que provocou grandes debates entre os positivistas, os conservadores e os religiosos. Havia, nesse período, todo um movimento de emancipação das condições de vida, dos meios de produção. Na educação, era agora chegado o momento do racionalismo pedagógico, né, da laicização educativa. É um novo clima cultural, o contexto de laicização intelectual, como emancipação que passa, né, de modo concreto pela educação, questionando e colocando em xeque a rígida ontologia tradicional e a própria dogmática cristã, ganhando profunda evidência, então, a liberdade do sujeito individual com as suas potencialidades, né, intelectuais. Era o momento da libertação do dogmatismo religioso, a finalidade de se formar um novo sujeito que fosse mais crítico, independente, ativo. É o momento do antropocentrismo da modernidade que chega aqui em nosso país, né? Então, essas inovadoras propostas pedagógicas, que já começam a ser influenciadas aí pelo escola-novismo, né, oriundas do iluminismo, chegam ao Brasil justamente no bojo republicano, suscitando inúmeras discussões e debates, desalojando os costumes e chamando a atenção para as transformações apresentadas como meta de implementação e prática, né? Mesmo assim, mediante a força do costume e a intensa pressão eclesial, o ensino religioso se manteve, ele foi sendo tolerado, mantido, mas agora, é claro, com restrições e com ressalvas, né? Mesmo que somente nos colégios católicos, né? Nos colégios religiosos particulares, o ensino religioso ainda era permitido, né? Durante toda a Primeira República, né, a Igreja se organizou de modo a recuperar, né, o espaço que ela havia perdido no âmbito da educação. A crise socioeconômica e política pela qual passava o país contribuiu e muito para que a Igreja, então, voltasse a ocupar alguns lugares estratégicos, né, na esfera pública.
O presidente Arthur Bernardes, por exemplo, ele solicita apoio à igreja numa tentativa de progresso nacional e no combate às ondas revolucionárias do momento. Então, nesse momento, já existia, por exemplo, a forte ameaça, né, do comunismo, que perdura até hoje. Acredito que naquele momento é muito mais séria do que hoje, mas até hoje a gente percebe que há muita gente preocupada com uma invasão revolucionária, com uma invasão comunista e etc., né, que pudesse, então, atingir aqui o nosso país. Veja que nós estamos no período aí entre guerras, né, acontecia a Primeira Guerra Mundial, então esse medo, ele era legítimo, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que o cardeal arcebispo do Rio, né, Dom Sebastião Leme, ele, estrategicamente, ele procura formar, né, lideranças católicas com a criação de centros de formação intelectual para leigos católicos, como, por exemplo, o Centro Dom Vital, né, que é sediado até hoje lá no Rio de Janeiro, né? Eles imprimiam a revista A Ordem, né, sob os cuidados do Centro Dom Vital, né, e eles exercerão, posteriormente, uma aguda influência sobre os debatedores e os defensores dos interesses católicos, que tinham justamente por princípio a sua organização e a atuação política, né, defendendo os interesses daqueles que acreditavam no catolicismo, né, na bandeira cristã, católica, já presente aqui em nosso meio. Uma figura muito importante nesse período é justamente do Alceu de Amoroso Lima, né, que foi um dos primeiros presidentes aí do Centro Dom Vital, um leigo católico, influenciado, formado aí pelo cardeal Leme, né, que exerce uma influência muito grande na formação de leigos católicos nesse momento crítico de debates, de preocupação com o futuro educacional da nação. Chegando agora na República Nova, né, em 1930, a gente vê que há uma reaproximação entre a Igreja e o Estado. A Revolução de 30, ela marca o retorno da Igreja Católica ao cenário político brasileiro. Mediante a instabilidade do governo provisório, a igreja se apresenta agora como um instrumento de manutenção da ordem, né? Então, dessa maneira, na Constituição de 1934, o ensino da religião, ainda tida como oficial, ela ganha um novo fôlego, né? Apesar das diversas discussões a esse respeito e a laicidade do Estado continuarem movimentando o discurso de muitas lideranças nacionais. Nesse momento, por exemplo, a gente vê em 1931 a colaboração, o apoio que existia entre a Igreja Católica e o governo, né, de Getúlio Vargas, aí a partir de 1930, com a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, lá no Rio de Janeiro. Né? Nessa ocasião, o cardeal arcebispo do Rio, Dom Sebastião Leme, ele consagrou todo o Brasil ao Sacratíssimo Coração de Jesus, na presença, né, do Getúlio Vargas, de todos os seus ministros de Estado, e assim a Igreja Católica deixava, assim, como que um pouco explícita o seu apoio ao novo governo. Né? Então, novamente fortalecida nesse momento, a Igreja Católica se apresenta como fundamental base de apoio ao governo, uma vez que gozava de ser a única instituição organizada em todo o país. Né? Então, o governo precisava dessa organização que a igreja tinha para oferecer. Por outro lado, a igreja, com seus anseios educacionais, precisava, né, do apoio institucional e constitucional que o Estado tinha para lhe oferecer. Essa troca, então, era presente e constante. A igreja arregimentava forças, né, para defender as suas emendas religiosas, na elaboração, então, da Constituição de 34. A concessão de licença, então, do presidente Getúlio Vargas para o ensino religioso voltasse a ser lecionado nas escolas públicas, com maior apoio e espaço, foi duramente criticada pelos defensores dos princípios laicos em relação à educação, alegando que a
a liberdade de consciência estaria, então, sendo ferida. Mesmo assim, o projeto, então, se concretizou, né? Nesse período, então, de debates e críticas ideológicas efervescentes, né, da política brasileira, nós vemos que aparecem 4 projetos para a construção do novo Brasil e consequentemente, também para a própria educação brasileira. Então, o projeto dos liberais, o projeto defendido pelos católicos, o projeto do Estado, que era a neutralidade, e também um que era um pouco mais radical, que era o da Aliança Nacional Libertadora. E aí a gente passa a dar uma olhadinha, mesmo que rápida, em cada um desses 4 projetos. Então, o projeto dos liberais, eles defendiam as teses da pedagogia nova, né? Aquela ideia de uma liberdade muito maior, a escola ativa, a escola progressiva, né? Uma renovação no ensino, né? Superar a passividade que o tradicionalismo impunha aos alunos, né? Trabalhando, então, com a ideia da reflexão, da observação, do pensamento crítico, né? Então, mais ou menos, alguns detalhes aí da pedagogia nova, né? Com bases urbano-industriais democráticas, essas suas teses elas ficaram evidentes com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que acontece em 1932. A defesa dos católicos, né? Com a certeza de que o ensino religioso era indispensável para o processo educacional, eles vão reagir ao Manifesto de 32, né, da Escola Nova, pois eles defendiam uma pedagogia, a sua pedagogia tradicional, e depois se aproximarão das ideias ultraconservadoras da ação integralista brasileira, surgida também nos anos 30, sob influência de movimentos europeus, como, por exemplo, o fascismo italiano de Mussolini. Então, a Igreja Católica, neste momento, muito mais tradicional, tentando manter o costume, tentando manter aquilo que ela já sempre fez e acreditava sempre ter dado certo, né? Mais uma vez, sob a influência do cardeal Leme, ela organiza sua força política com a criação da Liga Eleitoral Católica, com o objetivo de defender os direitos, né, até então, adquiridos sobre o ensino religioso, e mais do que isso, a preocupação agora era assegurar esses direitos na elaboração da nova Constituição de 34. Né? O Estado, por sua vez, ocupa uma posição de centralidade nessa disputa entre católicos e liberais e tenta manter uma aparente neutralidade. Entretanto, em 1930, o ministro da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, né, no ministério recém-criado, elabora o projeto, e ele era assim mais afeito ao grupo dos católicos, né, e por isso mesmo, então, ele elabora o projeto para o decreto de reintrodução do ensino religioso nas escolas públicas, o que acaba depois sendo aprovado. Né? E o 4º projeto é aquele que eu falei que é um pouco mais radical, da Aliança Nacional Libertadora. Eles se servem das teorias e dos projetos elaborados pelo movimento operário da Primeira República, sobretudo no que se refere à democratização do ensino, presentes desde 1920 nas campanhas do Partido Comunista do Brasil, na sua incansável luta contra o fascismo. Então, enquanto os 3 primeiros grupos, liberais, católicos e governo, defendiam algumas mudanças, mas dentro da ordem, os aliancistas, né, esse 4º grupo, né, da Aliança Nacional Libertadora, eles almejavam transformações que culminassem com uma nova ordem social. Ou seja, eles estavam propondo uma verdadeira revolução, né, para o país e para a educação desse país. Desse modo, nós observamos um pouco, então, qual era o contexto da época, né, que antecedeu a elaboração da LDB, que é o nosso recorte, né, e, principalmente, nós podemos, então, identificar também as disputas que já existiam entre os diversos grupos aí presentes.
Então, nós vemos assim, né, uma verdadeira disputa ideológica, disputa pela hegemonia do poder, através, sobretudo, do campo educacional. Então, isso nos ajuda a compreender a defesa que cada grupo tenta fazer das suas ideias, com as suas respectivas motivações, e principalmente com os seus interesses. Então, a gente percebe um pouquinho aí qual era o contexto, né? Veja que o contexto era marcado pela Era Vargas, com seus aspectos de autoritarismo, concentração de poder, fortemente impulsionado pela luta contra a ameaça do comunismo, com o apoio da Igreja Católica, que buscava, mais uma vez, defender também os seus interesses, né, sobretudo os interesses educacionais. Nós observamos também a inspiração do movimento Escola Novista, né, como e por meio de quem ele chega ao Brasil, a influência que ele tem nos debates acerca da educação brasileira, desse período, né, principalmente com destaque aí para o Manifesto dos Pioneiros de 32. Nesse mesmo período, acontecem duas reformas educacionais que levam o nome dos ministros da educação, né? Então, a reforma Francisco Campos, que é o primeiro ministro da educação, e a reforma Gustavo Capanema, para uma reestruturação da educação no Brasil e as suas consequências para a questão do próprio ensino religioso. Tá? Em 1924, a gente ainda vê a criação da Associação Brasileira de Educação, por um grupo de educadores brasileiros, de intelectuais brasileiros, justamente com o objetivo também de refletir sobre e apresentar algumas reivindicações acerca das necessárias melhorias para a educação do nosso país. Enfim, nós chegamos, então, no período de tramitação, né, que eu falei que foi um período longo, de 13 anos de tramitação da LDB de 61, né, que no seu artigo 97 a gente encontrará o dispositivo, então, com a determinação para o ensino religioso, que ele seja oferecido nos horários normais das escolas, ou seja, é validado o ensino da religião dentro dos currículos comuns escolares, embora com matrícula facultativa e sem qualquer ônus para o Estado. É mais ou menos esse dispositivo, esse artigo que perdura até hoje, com algumas mudanças. Essa lei de 61, ela é reformada em 71, depois tem uma nova LDB em 96, e essas novas leis de diretrizes e bases que vão surgindo, elas tocam no assunto do ensino religioso, mas com mudanças mínimas, né? Por exemplo, atualmente essa parte de sem qualquer ônus para o Estado já não existe mais, mas ela se preocupa mais com a questão do proselitismo. Então, exatamente nesse período histórico de grande valor, momento capital de nossa evolução histórica moderna, né, encarada sob o ponto de vista pedagógico, que se assenta o nosso recorte temporal e epistemológico para observarmos, então, os constantes e calorosos debates ocorridos na defesa de uma reforma educacional por grupos distintos, cada um com as suas razões e ideologias próprias. A defesa que fará o grupo católico privilegiava uma educação mais privatista, conservadora, tradicional. A gente vê que, nesse momento, o grupo dos empresários da educação se juntam ao grupo dos católicos para fazer essa defesa, para garantir, não é, que o ensino particular existisse e que o ensino religioso também prevalecesse, pelo menos nessas escolas particulares. Por outro lado, nós temos a união, né, entre três grupos distintos para defender a oferta de uma educação pública, gratuita e laica. São esses, basicamente, os três grupos do outro lado. Os liberais idealistas, representados pelo jornal Estado de São Paulo, os liberais pragmatistas, representados pelos educadores pioneiros do movimento da Escola Nova, e os liberais de tendências socialistas, representados nesse momento pelo professor Florestan Fernandes, que já atuava na USP, né, na Universidade de São Paulo. Uma verdadeira disputa por espaço
e, consequentemente, disputa por poder, posto que o campo é lugar de embate constante, com regras explícitas e uso de linguagem específica ou não. Luta pela hegemonia e pela legitimidade do campo por meio de manifestações, de publicações, de pareceres, apoios e declarações de políticos, intelectuais, pronunciamentos, etc. Bom, partindo já para as nossas considerações finais, a gente não pode deixar de lembrar que, chegando agora na atualidade, né, a Igreja continua preocupada em exercer com a excelência de sempre a sua missão de colaboradora nos processos educacionais e atenta, né, muito atenta, para iniciativas que queiram, porventura, retirar esse seu direito à educação religiosa, né? E aqui a gente cita, por exemplo, a declaração Gravissimum Educationis, né, do Concílio Vaticano II, do Papa Paulo VI, que fala sobre o dever de ensinar da Igreja, mas que é dever também dos pais, dever da sociedade civil. Essa declaração, ela ainda lembra que os meios para isso é a catequese, os meios de comunicação social, as organizações culturais, as organizações esportivas e, sobretudo, as escolas. E nas escolas é onde se cultiva as faculdades intelectuais, na escola se desenvolve a sociabilidade, a escola introduz o aluno no patrimônio cultural, ele tem acesso ao patrimônio cultural, a escola oferece para o aluno sentido de valores, né? Trabalha a amizade, a compreensão, o diálogo, o respeito, a empatia, etc. E a escola também serve para preparar o cidadão para a sua vida profissional, né? Então, é um direito da escola educar. Especificamente, a escola católica, ela tem o dever, segundo o que preconiza a própria igreja, o dever de educar bem, educar com isenção, educar motivada pelos valores éticos, motivados pela moral cristã, católica, etc. Mas a grande questão que se coloca especificamente no que se refere ao ensino religioso é por que fazer isso no ambiente escolar? Se a religião é de foro íntimo, iniciativa de escolha pessoal, particular, por que realizá-la, então, no espaço que é público, no espaço que é coletivo, no espaço que é de todos? Essa é uma pedra no sapato de todos aqueles que trabalham com o ensino religioso. É um questionamento sério, um questionamento grave que se faz, que se coloca, e o próprio Ministério da Educação ainda não tem a resposta, né? O próprio Conselho Nacional de Educação se vê envolvido nesse questionamento e ainda não conseguiu se chegar, depois de tanto tempo, a uma resposta minimamente satisfatória. Nós apontamos aqui, a título de conclusão, 3 concepções atuais acerca do ensino religioso, embora não seja esse o nosso a nossa pedra de toque, né, o nosso tema central, o nosso tema principal de investigação. Mas, mediante o tema que foi apresentado para que a gente falasse, a gente apresenta um pouquinho aqui 3 concepções atuais, 3 defesas que se faz acerca do ensino religioso. A primeira concepção diz o seguinte: o Estado é laico, e vocês já devem ter ouvido, né, alguém dizer isso. E por isso, o ensino religioso não pode estar presente nas escolas, pois ele não consegue ser neutro, ele não consegue ser isento, ele nem conseguirá dar conta da pluralidade religiosa existente no Brasil. Alguns mais radicais acreditam ainda que o ensino religioso, bem como a própria fé, partem de conteúdos que são fruto de mitologias, histórias, fantasias, e não resultado de um conhecimento científico, portanto, sem fundamentos. Então, essa é a primeira concepção, uma primeira defesa que se faz. Uma segunda concepção, um pouco mais maleável, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que ela tem uma defesa um pouco mais marcada, é claro, por uma ideologia. A segunda concepção defende, né, o ensino religioso que seja catequético, doutrinário,
confessional e até mesmo proselitista, baseado numa única visão de mundo, baseado numa única cosmovisão. O que se choca com a própria LDB atual, no artigo 33, que diz que seja vedado qualquer tipo de proselitismo. O ensino religioso não pode ser proselitista. O ensino religioso não pode defender uma única teologia, não pode defender uma única catequese, uma única doutrina, né? Mas há aqueles que defendem. Tanto é que, conforme nós lembramos no início da exposição, o STF acabou de autorizar essa confessionalidade dentro das escolas, né? Isso favorece, evidentemente, os grupos majoritários, os grupos dominantes, os grupos maiores. E há interesses explícitos aí, políticos, né? Interesses que são claros nesse quesito. Na prática, nós poderíamos então nos perguntar como é que isso poderia se efetivar? Como é que o ensino pode ser, então, confessional? A gente faz uma votação, se tiver mais católicos, o ensino religioso vai ser católico. Se tiver mais evangélico, o ensino religioso vai ser evangélico. Se tiver mais umbandista, mais kardecista, mais do candomblé, ou sei lá do que, budista, qual dessas, né, expressões religiosas, então, poderá ser contemplado numa concepção como essa? Então, é a questão que se coloca. E a terceira concepção, daquela que nós temos um pouco mais assim de proximidade, né? Que dialogamos e acreditamos ser a mais interessante de se observar, é que o Estado é laico, mas não há incompatibilidade entre o ensino religioso e o Estado laico. Por quê? A religião é um conhecimento e um valor que estão disponíveis à sociedade e por isso ela não pode ser privada. A sociedade não pode ser privada de ter acesso a esse valor, a essa riqueza, a esse conhecimento, que é a religião. É conhecimento produzido e organizado cientificamente, sim. É o que nós fazemos em teologia. A religião compõe o todo da sociedade. E por isso ela pode ajudar a explicar a própria sociedade. A religião pode ajudar a explicar o próprio ser humano. Veja, se a religião faz parte da complexidade da sociedade, onde o ser humano é resultado das interações culturais, uma visão mais interdisciplinar, certamente, ao nosso ver, segundo a nossa opinião, daria uma contribuição, então, mais consistente para a tentativa de explicação dessa sociedade e do próprio ser humano. Essa visão não é proselitista, mas contempla o estudo do fenômeno religioso, de modo que o ensino religioso seria, então, resultado de um conhecimento científico produzido pelas ciências que estudam a religião, a teologia, a antropologia, a filosofia, a história, a ciência da religião, a psicologia cada vez mais que dialoga com a religiosidade, enfim. Então, essa perspectiva mais interdisciplinar presente no espaço educacional, propondo então um diálogo, uma conversa entre as expressões religiosas. Acredito que essa seria a melhor opção. Bom, seria isso que eu mais ou menos preparei e pensei para nós conversarmos nessa tarde. Obrigado. Ok, Padre Danilo, foi uma exposição assim muito clara, uma exposição pontual, com retomada de elementos essenciais de nossa história no tocante ao ensino religioso. De início, eu teria uma pergunta. Como que você vê o atual cenário educacional do nosso país? E junto com esta pergunta, as políticas públicas, de alguma forma, elas acenam para uma possível expansão do ensino religioso no nosso país? Então, atualmente, continua valendo o dispositivo que diz que o ensino religioso é obrigatório para a escola, facultativo para o aluno. A partir disso, a gente vê algumas expressões, por exemplo, como a escola sem partido. Ao mesmo tempo, em diversos setores da sociedade, a gente identifica
um conservadorismo, é o pêndulo da história, né? Num dado momento ele está mais à direita, num outro momento ele está mais à esquerda, e o grande desafio que se coloca é justamente esse, o diálogo, a aceitação, a empatia, de conseguir respeitar, né, as inúmeras expressões da religiosidade do povo. A educação, se ela não respeita essas particularidades, eu acho que ela não cumpre a contento o seu papel, né? Ela tem que respeitar minimamente as escolhas individuais também dos sujeitos envolvidos, né, nesse processo educacional. Perfeito. Breno, teria uma pergunta antes da gente abrir para as perguntas que estão lá no chat? Sim, sim, padre. Primeiro, muito obrigado, padre Danilo, pela sua exposição. De fato, muito enriquecedora para todos nós, né? Nós estamos começando nossa semana de jornada já refletindo sobre algo tão importante. Ontem ainda, a professora Amélia falou com a gente a respeito dessa emergência, né, da sociedade líquida e etc. E também essa periculosidade da gama de informações que nós somos bombardeados todos os dias. O senhor, que estudou a respeito da educação, do nosso aprendizado e etc., como o senhor indicaria uma maneira correta de não tomarmos para nós informações desnecessárias? Como aprender aquilo que é necessário com o tanto de informações que nós recebemos diariamente? O que o senhor indicaria? Bem, existe a pluralidade, como o próprio Bauman salienta, né, de informações. Hoje a gente vê uma diversidade de informações, nem sempre acompanhada de diversidade de formação. A formação que o sujeito necessita, ela deveria acontecer primeiramente dentro de casa, no ambiente familiar. A igreja oferece um contributo muito sério, muito importante nesse sentido, porque ela ajuda na formação, na constituição do sujeito, né? Então, a transcendência, o dado religioso, certamente contribui e muito, mas muitas outras pessoas que não têm, por exemplo, o dado da fé, né, que não se identificam com nenhuma denominação religiosa, eles poderiam também, eles podem também ser felizes, né? Então, acredito que no momento tão delicado em que nós vivemos, essa busca de felicidade, que ela não seja marcada somente pelo transitório, que ela não se reduza ao transitório, mas que a gente possa identificar aquilo que de fato dê sentido à nossa vida em algo mais consistente. Para quem tem fé em Deus, né? Para quem não tem fé, ora, nos valores humanos, a necessidade urgente de um humanismo, né, que possa atingir todos os elementos da vida humana, né, as dimensões da vida humana. Então, procurar a realização das nossas inúmeras dimensões, humano-afetiva, intelectual, espiritual, política e tantas outras, nas quais nós estamos inseridos, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, sim. Obrigado. Tem uma primeira pergunta, né, do Paulo Eduardo, que aparece aqui na tela. Vamos lá. Padre, o senhor explanou a respeito de que o ensino religioso para os maçônicos protestantes, o que gerou o início das reivindicações destes de liberdade. E quanto aos negros, eles também reivindicaram? Olha, Paulo, que eu tenha lido, que eu tenha estudado, até o momento não, mas acredito que deve ter tido sim. Como eu disse no início da apresentação, eu ainda estou na fase inicial de pesquisa, ou seja, ainda estou na fase de levantamento de dados, né? Eu estou começando a ler os primeiros livros para fazer fichamento deles, pensando depois na consequência disso, que é a escrita da tese. Eu não comecei ainda a escrever a tese, mas acredito que os negros, certamente, eles também apresentaram as suas reivindicações, né? Porque há um movimento negro que começa
a surgir, evidentemente, porque eram explorados, porque sofriam também as agruras do momento em que eles estavam inseridos. Então, eu acho que é um dado, vou até anotar, importante para que eu possa acrescentar também aqui nas minhas pesquisas. Obrigado pela contribuição. A pergunta do Orion, a quem eu mando um abraço, inclusive cumprimento, antes de ontem, foi mais uma vez, né, que foi aniversário de ordenação dele, o diretor da nossa instituição. Um forte abraço, com muito carinho, e o quanto antes, se Deus quiser, poderemos nos reencontrar. Vamos lá. Como conciliar, no âmbito do ensino público e privado, a laicidade do Estado com confessionalidade, sem ferir a Constituição? Eu acho que é justamente essa terceira concepção que eu estava apresentando agora, né? Especificamente, nós falávamos que se a religião parte da complexidade da sociedade, ela tem condições também de explicar essa própria sociedade, né? De explicar este ser humano que está nela inserido. Então, ela não é nem incompatível com o Estado laico e nem proselitista. Aí entra o dado da interdisciplinaridade que eu citei, né? Se você faz um estudo das religiões a partir da história, a partir da antropologia, a partir da filosofia, a partir da teologia, a partir da psicologia, enfim, fazendo, né, um estudo a partir das grandes contribuições que essas ciências têm para nos oferecer, certamente a gente consegue dar uma explicação da sociedade, do ser humano, sem ferir a Constituição e sem fazer proselitismo. Eu vou falar das ideias do catolicismo, não significa que eu esteja defendendo-o, né? Eu fiz essa experiência em sala de aula. Eu lecionei ensino religioso dentro de uma escola confessional, já submetido a essa nova lei, a Constituição, que proíbe, evidentemente, o proselitismo, e justamente no ano em que o STF autorizou, né, a confessionalidade do ensino. E mesmo assim, o material didático que nós utilizávamos, a metodologia que nós, das quais nós nos servíamos, ela era sempre interdisciplinar, mesmo porque, mesmo sendo um colégio católico, eu sendo padre, eu tinha alunos, em sua maioria católicos, depois alunos evangélicos, protestantes, neopentecostais, e alguns já adolescentes, e que me chamou muito a atenção, que se diziam, sou ateu. Então, nós trabalhávamos valores, virtudes, olhávamos a história das religiões, aquilo que cada uma delas defendiam, e dava um debate muito bom, muito rico. E eu acredito que a maioria dos educadores estejam trabalhando assim, o ensino religioso dentro das salas de aula. Mesmo o ensino religioso confessional, a partir dessa autorização do STF de 2017 para cá, são poucos os estados que o aplicam. O que eu tenho notícia é o estado do Rio de Janeiro, né? E se eu não me engano, eu acho, não tenho certeza, Rio de Janeiro eu tenho certeza, se eu não me engano, acho que Santa Catarina também tem alguma experiência nesse sentido, não tenho certeza. Mas no Rio de Janeiro acontece, por exemplo, o ensino religioso confessional, que eu acho que é um grande problema, é um grande desafio, porque quem que vai ser selecionado para dar essa aula? Né? O padre? O pastor? O pai de santo? Quem? Né? Ok? Vamos lá. O Marcos Roberto. Qual a visão do senhor acerca da intolerância religiosa? É um fato completamente histórico? Sim, infelizmente. Inclusive, coincidentemente, durante essa semana, eu estava aqui em casa, em quarentena, né, em isolamento social, lendo uma reportagem numa revista semanal que contava, que narrava a transferência de inúmeros objetos de cunho religioso que foram apreendidos nesse período que eu frisei bastante ali na década de 30, né, no período ali de autoritarismo, na era Vargas, de objetos que foram apreendidos em terreiros de Umbanda, de Candomblé, no Rio de Janeiro, sobretudo, e que agora, depois de tantas décadas, eles então seriam transferidos do fundo lá de uma delegacia, né, num depósito
material apreendido, eles então foram identificados, selecionados, catalogados por um grupo de historiadores e tal, de especialistas, e vão transferir esse material para um museu, né? E tendo a oportunidade, é claro, se eu não me engano, acho que no Museu da República é que estarão disponíveis esses objetos, eu teria a oportunidade, o quanto antes, de fazer uma visita, né? Para conhecer esses objetos, enfim, o próprio museu, que eu também não conheço ainda, para visitar. Mas a intolerância religiosa é um problema muito sério, né? Mesmo esse ano, o tema da campanha da fraternidade, né, que trazia a questão da defesa da vida, né, a vida, dom e compromisso, trazia no texto base um trecho muito importante falando sobre os crimes que são cometidos em nome de uma intolerância religiosa. E o que a gente entende é que por trás de um desequilibrado que invade um centro religioso de matriz africana, de umbanda, de candomblé ou de qualquer outra expressão, sempre tem um outro desequilibrado, né? Uma autoridade religiosa, que é um padre, um pastor, um pregador, que está por trás, dizendo que realmente tem que exorcizar, que ali está o demônio, que ali eles fazem pacto com Satanás, que tudo isso tem que ser abominado e quebrado, etc, etc. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, infelizmente, a intolerância religiosa é um dado histórico, né? Sempre existiu, não só religiosa, né? Todo tipo de intolerância. Se pensa diferente de mim, a primeira tentação é de atacar e não de fazer o esforço de aprender, né? A gente tem visto isso, infelizmente, de uma forma muito contundente na política, não só do nosso país, né? Mas de uma forma muito triste em nosso país também, né? Pensa diferente de mim, reza diferente de mim, vota diferente de mim, ama diferente de mim, eu me sinto no direito, então, de enxergá-lo como um inimigo, um adversário a ser abatido, né? Igor Prado, parabéns para Danilo, no contexto atual que caminhamos para a retirada dos crucifixos, não só das escolas, o que a igreja poderia fazer para voltar a ter um certo prestígio no campo da educação? Olha, Igor, eu acredito que ela tem que continuar fazendo o que ela sempre fez, defendendo a vida, promovendo a vida, defendendo os seus valores, as suas virtudes, defendendo o seu histórico de moralidade, defendendo os princípios éticos, as quais ela sempre procurou, né, se embasar. Eu penso que é assim que a igreja consegue sempre manter, durante esses 2.000 anos, 2020 anos de história, o seu prestígio. Eu posso não concordar com tudo aquilo que ela propõe, com tudo aquilo que ela faz, mas eu tenho que admitir que a igreja tem, sim, um respaldo, ela tem né, ela pode ser ouvida e considerada diante de tantos processos aí que a sociedade passa, né? Ed, ou Edi, não sei, né? Logos espermático, que está em todas as culturas, um respeito, diálogo às religiões, uma cultura da paz, pensando numa ecumenicidade tão propagada em nosso Concílio Vaticano II. Essa terceira concepção que eu apresentei vai nessa linha interdisciplinariedade no âmbito educacional. Nós poderíamos também fazer uma convergência no âmbito religioso com o diálogo interreligioso, né? Com a ecumenicidade que você está lembrando, exatamente para uma cultura de paz, né? Exatamente para aquilo que o Papa Francisco tanto tem insistido, a cultura do encontro, né? Para que a gente possa vencer a ideologia do discurso de ódio, da destruição da fama alheia, dessas questões todas, elas podem muito bem ser combatidas com o diálogo, né? Com a abertura para o mistério, a verdade do outro, para a escuta sincera da contribuição que o outro tem, sim, para fazer, né, diante da sociedade. O Rafael Moreira Campos, Padre Danilo, qual a importância, o valor real de se ensinar religião nas escolas, tendo em vista a amplitude cultural religiosa do Brasil?
Seria possível isso sem proselitismo? Eu acho que, de alguma forma, a gente já acabou respondendo, acho que na pergunta do Orion, essa terceira concepção que eu apresentei, em que, por um lado, ela não é nem incompatível com o Estado laico, porque o dado religioso é algo presente na complexidade da vida humana, da sociedade, e ela também pode não ser proselitista, né? Porque eu, mesmo se não fosse padre, seria a favor da vida. Mesmo se não fosse padre, muito provavelmente seria contra o aborto. Mesmo se não fosse cristão, mesmo se não fosse católico, defenderia o diálogo, defenderia o respeito. Então, essa lei natural que existe no interior do coração de cada um de nós nos insere nessa esfera do debate, da discussão sincera, né, do diálogo, da conversa franca. Eu acho que seria possível, como tem sido até hoje em alguns lugares, pelo menos que a gente tem notícia, tem dado certo, porque há o respeito, né? Eu acho que é assim que a gente cresce, quando eu tenho condições de respeitar a verdade do outro, o mistério do outro. O Sidney, padre Sidney, a igreja detém ainda um espaço dentro da formação educacional do brasileiro. Como fazer com que essa educação religiosa não caia no proselitismo e atinja de fato o coração e a mente do homem? Eu acho que as perguntas estão na mesma linha de resposta, e as respostas, então, acho que se confundem nisso tudo que eu estou dizendo, através de uma interdisciplinariedade, de um diálogo interreligioso, acho que vai nessa linha, respeitando as diferenças para a cultura da paz, para a cultura do diálogo. O João Luiz, meu aluno no curso de Teologia, EAD, né? Olá, para Danilo, o ensino religioso se faz necessário. Recentemente, verificamos um aumento significativo das pessoas que se declaram sem religião. Quais seriam os motivos para tal acontecimento? Talvez por conta de uma crise institucional, João, né? Hoje nós, na pós-modernidade, identificamos uma crise institucional, ao meu ver, uma crise de valores, uma crise de representatividade, aí entram as outras crises, né, que influenciam também, a crise econômica, a crise política, agora vem uma crise sanitária. Tudo isso, eu acredito que faz com que as pessoas percam um pouco da consideração pela instituição, né? Eu acho que não só a Igreja Católica sofre isso. Veja, a última pesquisa do IBGE mostrou que já existe um dado novo no Brasil. Antes era comum nós ouvirmos assim: sou católico não praticante. Hoje a gente já vê aparecendo assim: sou evangélico não praticante. Ora, por que será? Certamente, em algum momento, houve uma crise na instituição que fez com que essa pessoa, então, passasse a se declarar dessa maneira. Eu até acredito nos valores, eu até aceito a doutrina, mas eu não pratico, né? Ou porque me decepcionei, ou porque me desencantei, ou porque em algum momento, né, achei uma outra coisa melhor, ou porque encontrei da minha parte também uma dificuldade, né, de aceitar algumas coisas. Hoje a gente vê uma certa customização da fé também, que é próprio fruto da pós-modernidade, né? Ah, eu sou católico, mas eu acho que os padres deveriam se casar. Então você não é católico. Eu sou católico, mas eu acho que o Papa não é infalível. Então você não é católico. Eu sou católico, mas sou favorável das relações sexuais antes do casamento. Eu sou católico, sou a favor da camisinha. Sou católico, enfim, né? São questões delicadas aí, muito sérias, que valem a discussão, sem dúvida, mas a gente vai customizando. Ah, eu sou evangélico, mas isso e aquilo eu não concordo. Ué, então você não aderiu, né, a um conjunto, né, doutrinal que aquela denominação oferece. O Maurício Luiz Vasconcelos. Qual a sua visão do ensino público hoje, que se apresenta tão deficitário e longe de preceitos morais e éticos, visto os inúmeros episódios de alunos agredindo professores? Nós falávamos de crise agora há pouco, né, Maurício? Então, a crise não é só institucional,
mas acredito que a crise também é na própria família. Bom, não deixa de ser uma crise institucional. Talvez a instituição família esteja carecendo também, evidentemente, de alguns recursos, de algum apoio, de algum incentivo, para que ela possa oferecer minimamente condições de esse aluno aprender a respeitar o professor, a vê-lo como uma autoridade, aquilo que um dia já foi uma realidade dentro da sala de aula. Não autoridade que oprime, não autoridade que faz lavagem cerebral, por exemplo, que é uma questão hoje que se coloca, mas a autoridade que educa, a autoridade que facilita o aprendizado, né? Meu querido amigo Hugo Bellini, que está lá no seminário em Curitiba, nos Agostinianos, um abraço para você. Vamos lá. A educação tendo como objetivo formar o cidadão para a vida comunitária da sociedade segundo a LDB. Como se forma o cidadão brasileiro, visto a situação atual das escolas públicas? Eu acredito que vai nessa mesma linha da resposta anterior aí ao Maurício, né? É uma dificuldade que, infelizmente, atinge a todos nós. Não significa que nós devamos nos render, não significa que a gente não possa se abrir para fazer a diferença. Eu acho que uma discussão como essa, um debate como esse, uma conversa franca como essa, através desses recursos que a pandemia, que o distanciamento social nos obrigou, eu acho que contribui e muito para esse nosso desenvolvimento humano integral. Anderson Arcanjo das Neves. Boa tarde. Poderia explanar mais sobre o cumprimento da atual obrigação do ensino religioso? Como esse ensino tem acontecido na prática? Qual a adesão dos alunos? E quais grupos promovem estas aulas? Anderson, essa é uma discussão muito pertinente, porque, conforme eu disse no começo da exposição, o texto da lei, né, o texto da LDB, diz assim: o ensino é obrigatório para a escola e é facultativo para o aluno. Significa que a escola é obrigatória, é obrigada a oferecer horário, material didático, oferecer carga horária, oferecer sala, oferecer professor, né? E ao mesmo tempo é facultativo. Então, em conversa outro dia, há pouco tempo, com um coordenador de escola e é professor de filosofia e sociologia também, ele me dizia o seguinte: padre, não se iluda. Lá na escola que eu trabalho, a própria associação de pais e alunos, né, eles já organizam, no início do ano, uma carta coletiva. Na primeira reunião que tem com os pais, essa carta, então, já passa de mão em mão, como se fosse um abaixo-assinado, pedindo, então, ou meio que obrigando, não sei, que o pessoal assine, concordando que eles abrem mão do direito de se ter ensino religioso na escola. Ou seja, a partir de uma visão como essa, e um coordenador de escola que está presente ali no chão, na realidade escolar diariamente, ele me dizia isso. A partir dessa consideração que esse professor fez, eu entendi que há uma certa ojeriza, uma certa dificuldade em entender que o ensino religioso pode ser algo bom, algo positivo, algo edificante, né, para a vida dos seus filhos. E eles, então, automaticamente subscrevem, né, assinam esse documento, essa carta, pelo menos nessa escola desse professor, dizendo que nós abrimos mão do direito, nós recusamos, nós não queremos que os nossos filhos tenham contato com o ensino religioso. Talvez com medo de que o professor possa apresentar uma doutrina distinta, diferente daquilo que eles acreditam, que eles têm como verdade. E aí é o desafio, como nós já dizemos antes, do ecumenismo, do diálogo, da abertura, que faz crescer. Aliás, nós estamos, e ontem o padre Maurílio fez uma consideração no comentário, né, da apresentação da professora Amélia, ele lembrou muito bem que nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, né? Rezarmos aqueles que são cristãos, os que somos católicos, por todos aqueles que creem no Cristo, para que nos unamos, porque certamente temos muito mais coisas, valores, assuntos, temas que nos unem do que nos dividem. E agora a pergunta do próprio Padre Maurílio, né? As contribuições da ANEC, né,
a Associação Nacional de Escolas Cristãs ou Católicas, acho que católicas, se eu não me engano, né? E do setor Cultura e Educação da CNBB, serão consideradas em sua pesquisa? Sim e não. Elas poderão, a CNBB, sim, com certeza. A ANEC, eu preciso ver de quando é que ela é, Padre Maurílio, a sua fundação, a sua criação, por conta do recorte temporal. Hoje eu apresentei para vocês, veja, uma longa trajetória histórica do ensino religioso, passando pelo período colonial, período imperial, chegando no período republicano, mas o recorte temporal é especificamente ali, década de 50, década de 60, o período de elaboração da LDB. Identificar os grupos que discutiram as ideias, como que eles apresentavam, que defendiam essas ideias, na elaboração da primeira LDB, de 61. Então, ali já estava sendo fundada a CNBB, então tem a contribuição dos primeiros, as primeiras contribuições da CNBB, enquanto Conferência Nacional, né, dos bispos brasileiros, e não sei se a ANEC já era fundada nesse momento. Se foi fundada nesse momento, certamente ela tem contribuição para a minha pesquisa. Uma outra pergunta, eu não sei dizer esse nome, o Ali Show, acho que é isso. Qual a melhor metodologia para aplicar o ensino religioso no ensino público? E quais as vantagens e desvantagens dessa forma de ensinar? Veja, repito, sigo ainda naquele último slide apresentando a terceira concepção, né? Na linha da interdisciplinariedade. História, antropologia, filosofia, teologia, sem ser proselitista, sem ferir o Estado laico. Eu acho que a melhor metodologia seria essa. A vantagem é que você apresenta de uma forma ampla, de uma forma aberta, de uma forma respeitosa, evidentemente, a diversidade cultural e religiosa do povo brasileiro. A desvantagem, sinceramente, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que só tem a perder quem não consegue se abrir para uma novidade como essa, né? Só tem a ganhar quem se abre, quem escuta, quem acolhe, né? Então, enfim, eu sou um democrata, eu acredito nesses valores do diálogo, da abertura para o próximo. Que bom que o outro pensa diferente de mim, eu sou dessa linha de pensamento. A pergunta do Renan Souza: a educação e o conhecimento poderia ser um fator humanizador que contribuiria no controle do indiferentismo humano, da crise do mundo moderno? Sem dúvida nenhuma, ela sempre é. A educação, ela abre a cabeça, ela faz a gente pensar fora da caixa. Eu sou outra pessoa depois que estudei filosofia. Eu sou outra pessoa depois que estudei teologia. Não tem como eu dizer que a filosofia não contribuiu com a minha formação. O pouquinho que eu estudei de psicologia não ajudou em nada. Não, muito pelo contrário. A teologia fechou a minha mente. Não, muito pelo contrário. Abriu e mudou, transformou, modificou a minha maneira de pensar, minha maneira de ver o mundo, minha maneira de ver as pessoas, minha maneira de ver as instituições, a própria instituição a qual eu sirvo, estou ligado, né? Então, o estudo, o diálogo, a religiosidade também, por que não? Porque trabalho transcendente, né? Sempre será ocasião de crescimento, de evolução, de edificação. A Leila Ferreira: poderíamos também caminhar para o ensino baseado naquilo que nos une como caminho, o ecumenismo desde a primeira resposta, né? O ecumenismo sempre, o diálogo interreligioso para a construção de uma cultura de paz e de tolerância. O Luiz Rodrigo, meu aluno do primeiro ano de teologia: para Danilo, hoje nós vemos nas escolas uma grande crise na educação e uma grande crise de valores. O senhor acha que o ensino religioso pode contribuir para a melhoria da educação? Como? Sim, trabalhando valores, acreditando no próprio ser humano, ajudando esse aluno presente numa escola que muitas vezes sofre de muitas deficiências, né? Sejam elas no material humano, no material físico, ajudar esses atores do processo educacional, alunos e educadores, a crescerem, né? O ensino religioso, certamente, porque trabalha o transcendente,
porque trabalha com aquilo que está para além de nós, né, o metafísico, certamente contribui, né? Como? Trabalhando os valores, colocando para fora, fazendo de uma forma vivencial e não, aí que está, não meramente intelectual, né? E esse é o desafio. E algumas escolas, sobretudo confessionais, né, a gente tem que dizer, devido à sua grande estrutura, à excelência do seu ensino, as condições que eles têm de fazer bem, a contento, o seu trabalho, eles conseguem fazer um ensino religioso mais vivencial, visitando uma igreja, visitando uma sinagoga, visitando um templo budista, né, visitando e conhecendo a riqueza cultural, né, artística que existe nesses lugares também de oração, de encontro, nesses lugares comunitários onde se celebra a fé. K. Moretti. Padre Danilo, mas esta busca por interreligiosidade não fica só do lado dos católicos e algumas denominações? Hoje vemos muitos que não aceitam mais esta conversa. Não é por isso, Moretti, que a gente vai deixar de acreditar, né? Muitos outros valores, infelizmente, nós temos hoje a impressão que estão em desuso. Não é por isso que a gente vai deixar de acreditar neles, né? Não é por isso que a gente vai deixar de acreditar que a gente possa crescer com a contribuição do outro, né? A capacidade de evoluir a partir de um questionamento que um outro faça, sem renunciar às verdades que são capitais para mim, aquilo que é certeza para mim, aquilo que eu jamais abriria mão, que é, né, o substancial da minha fé. Então, a Igreja Católica deve continuar. Imagine se a Igreja Católica pensasse diferente. Se ela continuasse defendendo os seus princípios, os seus valores, sem nenhuma abertura, sem nenhum diálogo. Eu acho que o caminho não é por aí. É justamente abrir, conversar, dialogar, aceitar as contribuições, aceitar as críticas também, por que não? Porque assim a gente vai mudando a maneira, vai mudando o método, vai mudando a forma, não é? De ser igreja nesse mundo. A pergunta do meu querido professor e amigo Dirceu, né? Para Danilo, sabemos que o papel do ensino religioso é despertar o educando para o mundo do conhecimento, religiosos, abrindo para o pluralismo, promovendo assim uma ação transformadora capaz de garantir o respeito à dignidade e pluralismo, e o reconhecimento da importância de todas as tradições religiosas. Como fazer esse processo educativo se não se dispõe de professores preparados? Boa pergunta, Dirceu. Sobretudo nos estados de Minas Gerais e de Goiás, algumas universidades, inclusive públicas, já estão começando a oferecer uma formação específica para professores de ensino religioso. Aí que está. A aplicação do ensino religioso, ele depende, bem como a escolha dos conteúdos, depende sempre dos estados e dos municípios. Então, cada estado tem uma certa autonomia para saber lidar com isso. Então, a necessária, fundamental formação de professores, ela é a cargo dos estados. Eu acho que no Paraná também, se eu não me engano, até um autor que eu tenho lido, o Sérgio Junqueira, ele fala muito sobre isso, é um dos responsáveis por formação de professores especificamente para o ensino religioso. A grande questão é que falta campo de trabalho. Eu acho que não falta nem gente formada ou bem intencionada, porque um filósofo tem condições de falar minimamente, claro, no ensino fundamental, de religião, porque ele estuda as correntes filosóficas e a religiosidade passa por aí. Um formado em teologia, nós temos inúmeros leigos que estão cada vez mais estudando teologia conosco, tem condições plenas de trabalhar a questão da religiosidade. Aquele que é formado em ciências da religião, né, aquele que é formado em história, minimamente, ele tem condições de desenvolver uma conversa nessa perspectiva do pluralismo, né, educacional. Então, já existem algumas iniciativas de formação, de capacitação, até em nível de pós-graduação, para pessoas que se interessem, né, pelo ensino religioso, nessas localidades aí que eu citei.
O Guilherme Rocha: não seria função familiar iniciar os próprios filhos nas respectivas religiões dos seus pais, designando somente a função de conscientização para as escolas? Sim, Guilherme, acredito que sim. Em nenhum momento a gente defendeu o contrário. A primeira missão de educar, não só para a religião, de educar, inclusive no sentido educacional mesmo, desculpa a redundância, a primeira educação que se oferece é em casa. É o pai e a mãe que oferece, né? É o pai e a mãe que confere aos seus alunos. A escola, ela é uma colaboradora desse processo. Então, o ensino religioso, que trabalha com valores, que desenvolve a capacidade de diálogo, que vai na linha interdisciplinar, que vai na linha ecumênica, que vai na linha da interreligiosidade, ela ajuda, ela auxilia os pais nesse papel tão delicado e cada vez mais desafiante na educação dos seus filhos. Vinícius Souza: em que medida essa interdisciplinariedade necessita de um fortalecimento das bases teológicas, filosóficas, católicas, para que não receba mais interferências externas do que beba de sua própria fonte? Olha, depende de qual é a fonte, depende do que seria a interferência externa, depende do que seria a base teológica e filosófica. Eu penso que a base filosófica e teológica, pelo menos no ambiente em que nós nos encontramos, ela continua sendo muito boa. Nós avançamos muito, né, para uma abertura, um diálogo, um humanismo. Então, as interferências externas, se você está num debate, inevitavelmente ela acontece. Agora, em que medida ela é prejudicial, aí tem que ser avaliado em cada momento, né? Meu querido amigo Anatoly, que está estudando lá na Espanha, saudações para Danilo. Seria a formação de consciências, conforme a concepção católica, um caminho e perspectiva para o diálogo interreligioso na educação e ensino religioso hoje? Sim. A autêntica formação de consciências, educar para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é útil, para aquilo que é saudável, né? Formar bem essa consciência de um homem pós-moderno que sofre de tantas privações, que sofre de tantas dificuldades nesse momento delicado da humanidade, né? Então, um diálogo entre evangelização e conscientização, ele é sempre muito bem-vindo. Formar bem todo homem e formar o homem todo, como já nos ensinava o grande Jacques Maritain. Obrigado. Ok, Padre Danilo. Deu para perceber que deu o tema, né? Que maravilha. Quero, antes de passar a palavra para o Breno, dizer que amanhã nós continuaremos com a nossa jornada. Não esqueça, peço ao Adriano nesse momento que coloque de novo lá o lembrete nos comentários. Não esqueça de fazer a sua chamada, marcar a sua presença para a recepção do certificado no final da jornada. Amanhã nós teremos o tema Fake News e a pós-verdade na atualidade. O professor Fernando Figueiredo, da UNB, vai falar conosco sobre esse tema fake news tão atual. E eu quero mais uma vez, em nome da direção, o Orion também coloca aí o seu agradecimento, nosso diretor-geral, agradecer a você, viu, Padre Danilo, pela sua disponibilidade, pela explanação e pela sua contribuição tão brilhante à nossa Faculdade João Paulo II, mais uma vez, nesses tempos tão difíceis, mas que tem dado muito certo, cada webinar, cada transmissão, cada diálogo que estabelecemos através aqui deste canal, sempre com o auxílio do Adriano. O Adriano sempre preocupado e com muito zelo, nos ajudando sobremaneira nessas transmissões, porque sozinhos não seríamos nada, né? Então, Breno, é com você agora. Muito obrigado, viu, Padre Danilo? Eu que agradeço, Padre. Um abraço. Então, desculpa, Padre, em nome do tranquilo. Em nome do diretório acadêmico, eu também agradeço, né, a sua disponibilidade
No nosso primeiro contato, o senhor já se disponibilizou mesmo para estar com a gente, então eu agradeço mesmo, né, a clareza com que o senhor falou e também a segurança com que o senhor tratou de todos os assuntos e perguntas que foram colocadas aqui. Então, agradeço também a direção, né, pela confiança no diretório acadêmico e também o nosso presidente, o Boaro, seminarista de Bauru. Muito obrigado. Padre Danilo, então, as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, como eu disse no início da exposição, para mim é uma honra poder voltar agora como professor à instituição que me formou. Eu sou grato, sou devedor à FAJOPA, porque nela eu fiz as minhas 3 primeiras graduações, né? As 2 em filosofia, bacharelado e licenciatura, depois o bacharelado também em teologia. O incentivo que eu recebi de inúmeros professores, principalmente o professor Ivonil Parras, que na época incentivou para que eu participasse do processo de iniciação científica e que depois me arriscasse no mestrado em filosofia, que depois acabei fazendo. O grande incentivo que eu tive do professor, que agora é bispo, né, o Dom Risse, lá de Bauru, o Frei Nilo Agostini, e aí eu fiz os meus 2 o TCC de teologia na área de teologia moral, e agora no curso de teologia presencial, voltando justamente para lecionar nessa cadeira, né, de teologia moral. Então, é uma grande honra para mim, uma gratidão à faculdade pelo convite, ao diretório acadêmico. Na minha época de aluno, eu também fiz parte, na época era o centro acadêmico, né? Na época de filosofia, compus também o nosso centro acadêmico Dom Helder Câmara. Enfim, gratidão a vocês. Estou acompanhando, né? Estou participando também dessa jornada, agora deste outro lado aqui, como professor, até pouco tempo como aluno, como membro ativo das comissões organizadoras, em todos os anos que passei pela FAJOPA, os 7 anos, sempre ajudando a organizar estas jornadas de estudos que são muito importantes, um momento assim esperado, né, durante todo o ano, para que a gente tenha contribuições um pouco diferentes, fora da sala de aula, com exposições de professores que às vezes a gente só tem essa oportunidade de conhecer, de conversar, de escutar. Então, parabéns pela organização, obrigado, Renan, obrigado, Padre Reginaldo, Padre Orion, enfim, todos que participaram, obrigado pela paciência de vocês que dedicaram um pouquinho do tempo aí para escutar a nossa conversa. Abraço. Ok. Mais uma vez, então, o nosso muito obrigado a todos os participantes. Hoje o tema foi Educação, Fé e Igreja, com a presença do Padre Danilo Nobre. Muito obrigado a todos. Até amanhã, às 14h30.